Rádio Unaerp. Bom dia a todos, meu nome é Karine Souza Figueiredo, eu sou aluna do curso de nutrição aqui da Unaerp e eu estou indo agora para a 7ª etapa. Eu sou a Isabela, sou aluna da 4ª etapa. Então hoje viemos aqui conversar sobre um tema muito importante atualmente, que é corpo e dieta. Preocupação com a saúde ou busca pela perfeição? E esse também é um tema da minha iniciação científica, da Isabela também, sobre a orientação da professora Maria Fernanda. Este é um assunto que faz parte do dia a dia de muitas pessoas e talvez a gente possa até se identificar com o que iremos falar. E quem vai responder as nossas perguntas desse tema é a professora Maria Fernanda Laus, docente do curso de nutrição da Unaerp e professora nessa área há quase 20 anos. Então, Maria Fernanda, eu tenho uma pergunta para você. A sociedade brasileira é muito caracterizada pela miscigenação. No entanto, homens e mulheres tentam seguir e se adequar a um padrão de beleza. Qual padrão você acha que eles buscam? Olha, Isabela, o padrão de beleza atual é de um corpo magro, porém musculoso, né, definido tanto para homens quanto para mulheres. O problema é que esse padrão de beleza, ele é muito longe, né, ele está muito longe da realidade da grande maioria da população, especialmente aqui no Brasil. Por um lado, a gente tem aqui no Brasil uma pluralidade étnico-racial por conta do nosso vasto território e da miscigenação de raças, né? E nós também temos observado um aumento nas últimas décadas da prevalência de sobrepeso e obesidade, né? O que distancia as pessoas cada vez mais desse padrão de corpo magro e musculoso, que muitas vezes é entendido erroneamente como um sinônimo de saúde. Então, professora, assim como você disse, há muito tempo o conceito de saúde está associado à magreza. E, por consequência disso, você acredita que as pessoas têm medo de serem gordas? Olha, Karine, eu acho que muitas pessoas têm medo de serem gordas por diversos motivos, né? Primeiro, porque existe uma crença já há muito tempo de que é uma associação, né, entre magreza e muscularidade e sucesso, né? Então, as pessoas, elas têm essa crença de que se você tem um corpo perfeito, se você está inserido dentro de um padrão de beleza, automaticamente você vai ser bem-sucedido em todas as esferas da vida, né? Na esfera social, profissional, amorosa. E a própria mídia frequentemente faz essa associação entre um corpo magro, né, e definido com o sucesso. E uma outra razão pela qual, né, as pessoas buscam a magreza se deve ao fato de que a sociedade, ela julga muito o caráter das pessoas com base no peso. Então, é muito comum a pessoa magra ser vista como uma pessoa disciplinada, focada, esforçada, enquanto a pessoa gorda, ela geralmente é taxada como preguiçosa, desleixada, fraca, sem autocontrole ou sem força de vontade. E como que é essa questão da fobia pela gordura na nossa sociedade? Olha, Isabela, o estigma do peso é um assunto muito sério, né? Porque a gordofobia, ela comprovadamente afeta a qualidade de vida das pessoas que têm obesidade. Então, a pessoa gorda, ela sofre discriminação em todas as áreas da sua vida. Ela sofre discriminação no transporte, no trabalho, em ocasiões sociais e de lazer, né? E, infelizmente, também na área da saúde. Muitas pesquisas mostram que os profissionais da área da saúde são extremamente gordofóbicos. E isso é importante porque a pessoa com obesidade, ela acaba não indo buscar um tratamento para não sofrer essa discriminação, mesmo quando a doença não se relaciona com um excesso de peso, né? Isso é importante porque a sociedade, ela precisa entender que a obesidade, ela não é causada por um excesso de comida, né?
ela é uma doença multifatorial. Isso significa que existem muitos fatores que levam a pessoa a desenvolver essa doença. Fatores genéticos, fatores metabólicos, fatores sociais, psicológicos, ambientais, né? Então, existe na sociedade uma crença errônea de que o peso é sinônimo de saúde. Mas a gente pode ter, né? Existem pessoas que são gordas, mas que têm uma alimentação saudável, que praticam atividade física regularmente, que não têm nenhuma alteração metabólica, enquanto existem pessoas magras que são magras por terem comportamento alimentar restritivo, né, um padrão alimentar restritivo e muito rígido, que não é compatível com a saúde. E, professora, quais são os comportamentos que você observa em grande parte da população que são considerados como saudáveis, mas na verdade não são? Olha, Karine, muitos, né? Hoje em dia, muitas pessoas normalizam comportamentos que são disfuncionais, né? Com um discurso de saúde. Como, por exemplo, fazer dieta restritiva, levar marmita para ocasiões sociais, né? Isso está muito normalizado na nossa sociedade. Até mesmo o vegetarianismo, que é uma prática alimentar que é socialmente aceita, mas que, a depender da motivação para essa prática, ela pode, na verdade, ser uma desculpa para retirar um grupo alimentar, e isso pode ser considerado uma forma de comer transtornado. Maria Fernanda, o que é comer transtornado? Tem diferença de transtorno alimentar? São a mesma coisa? Como é que... Não são a mesma coisa, Isabela. O transtorno alimentar, ou os transtornos alimentares, são transtornos mentais, né? Que estão relacionados à alimentação. Então, os mais estudados são a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. E cada um desses transtornos tem os seus próprios critérios diagnósticos específicos. Já o comer transtornado, ele envolve pensamentos, sentimentos e comportamentos que são disfuncionais em relação à alimentação e ao corpo. Então, assim, posso citar muitos desses comportamentos. Por exemplo, fazer dieta restritiva, jejum prolongado, restringir grupos alimentares, ou então focar a alimentação em um nutriente específico, geralmente o carboidrato ou a proteína, né? Contar calorias, pesar tudo que come, anotar tudo que come, fazer uso de métodos compensatórios, então, por exemplo, o uso de laxantes, de diuréticos, de medicamentos para perda de peso, usar suplementos alimentares, então, geralmente proteína e aminoácido, na busca por um corpo mais musculoso, substitutos de refeição, como shakes ou chás, detox, tá? E também o medo ou a culpa em relação à alimentação. Mas é importante ressaltar que, por mais comum e por mais frequente que esses comportamentos eles sejam em uma parcela grande da população, eles não são comportamentos normais, né? O comer transtornado é um fator de risco para os transtornos alimentares, mas eles aparecem com uma frequência e uma gravidade de sintomas que não chegam a ser classificados ou não são suficientes para diagnosticar a pessoa com um transtorno alimentar típico. E como identificar a presença do comer transtornado em si, em algum familiar ou em amigos? Olha, Karine, como a gente já discutiu, muitos desses comportamentos são muito frequentes e muito comuns, né, numa parcela grande da população, que não enxerga estes comportamentos como sendo disfuncionais, né? Quem aqui não conhece ou nunca fez alguma dessas coisas, né? Isso está muito presente na nossa população. Mas alguns desses comportamentos, eles são identificáveis muito facilmente. Por exemplo, provocar vômitos, né? Alguns desses as pessoas, quem provoca vômito, geralmente faz isso escondido. Mas tem outros comportamentos que são identificáveis, assim, que são muito comuns. Então, por exemplo, pesar alimentos.
tem como você esconder a prática de pesar alimentos. Então, é um comportamento que é identificável bem facilmente, né? O importante é que a população tenha consciência que esses comportamentos, eles não são saudáveis, mesmo sendo frequentes, né? E que busquem ajuda sempre que sentirem ou acharem, né, que a sua relação com a comida está trazendo algum desconforto ou uma preocupação excessiva. E Maria Fernanda, vemos pessoas na mídia pregando padrões de beleza, dicas de alimentação, como ter um estilo de vida saudável, corpo magro e outros, né? Como você acha que isso pode estar impactando na sociedade? De uma forma negativa, de uma forma positiva? Olha, Isabela, de forma geral, os estudos têm mostrado um impacto negativo da mídia na imagem corporal e no comportamento alimentar, mas também na autoestima, né? A gente sabe que o culto ao corpo, essa cultura da magreza, é uma indústria milionária, né? E as pessoas estão cada vez mais expostas a esse tipo de conteúdo. Então, de blogueiros, de influencers, que estão sempre postando imagens que a gente sabe que são irreais, mas o ser humano tem uma tendência de se comparar. E a gente sempre vai se comparar com aquelas pessoas que a gente julga que são superiores a nós, né? E isso pode acabar, então, gerando um sentimento negativo em relação ao próprio corpo, né? E as próprias características. E a gente também vê muitas postagens que são feitas por blogueiros, por influencers, que não são formados na área, né? E muitas vezes até profissionais que fazem essas postagens sem embasamento científico, né? O que acaba gerando o que a gente chama de terrorismo nutricional. Então, professora, para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, como saber filtrar essas informações que recebemos e procurar pela saúde de uma forma que não seja prejudicial? Olha, Karine, a internet ela tem um poder de persuasão enorme. A gente está cada vez mais conectado, né? Então, é importante que a gente crie um filtro protetor. Cada um de nós crie esse filtro protetor. E como que a gente pode fazer isso? Buscando páginas e buscando seguir pessoas que trabalhem conteúdos que não exponham esses corpos padronizados, que não fiquem falando sobre alimentação o tempo todo, né? Ou seja, que não gerem na gente sentimentos negativos, tá? A gente tem visto muito também pessoas colocando ou divulgando conteúdo sobre alimentação sem embasamento científico. Então, escolher quem seguir nessas redes sociais também é muito importante, né? Buscar seguir profissionais sérios que se pautam na ciência, né? E duvidar de qualquer tipo de conselho que promova ou que prometa soluções rápidas. Com certeza. Meninas, eu gostaria de finalizar essa entrevista com uma reflexão, né? Já que o nome da nossa conversa aqui é preocupação com a saúde ou busca pela perfeição, falando um pouquinho sobre o que é saúde. Né? Então, lá na década de 70, a Organização Mundial da Saúde definiu a saúde como sendo um estado, né, de completo bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de doença, tá? Então, nesse sentido, a alimentação, ela é um dos fatores de estilo de vida modificáveis mais relacionado com a saúde, tá? E a gente tem no nosso guia alimentar brasileiro uma definição do que é uma alimentação saudável que eu acho muito, muito boa, né? Então, o que o guia coloca? Que a alimentação adequada e saudável, ela tem que ser adequada aos aspectos biológicos e sociais dos indivíduos, né? Ser harmônica em quantidade e qualidade. E também ela tem que atender aos princípios de variedade, equilíbrio, moderação e prazer. A gente precisa ter prazer ao comer, né?
mas também ser baseada em práticas produtivas sustentáveis. Então, a gente pode perceber que preocupação com a estética, né, não entra nessa equação. A gente precisa buscar uma alimentação saudável para ter qualidade de vida, para ter longevidade, para ter funcionalidade e não só para buscar um corpo magro. Certo? Exatamente. Então, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Agradeço muito a Karine e a Isabela e a oportunidade da gente estar aqui hoje fazendo essa conversa. Obrigada. Obrigada. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Yuri Deloui. Coordenação, Gil Santiago.